Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã de bênção, é o começo do mês, tem muita coisa boa ainda para acontecer na vida daquele que crê. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar junto com você, determinar a bênção de Deus em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Existe Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares em Fortaleza. Existe, pessoal, muitas igrejas. Aqui é a nossa sede. Estou mostrando para vocês a nossa sede. Mostra aí agora, em nome de Jesus, o hall de entrada, em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é o hall de entrada. Você vai entrar. É uma igreja confortável, uma igreja ampla, uma igreja climatizada para receber você e sua família. Tem garagem privativa, você pode colocar o seu carro, vai estar seguro. Tem escolinha, meu amigo, só falta você. Mas antes de falar mais sobre a nossa igreja, vamos orar em nome de Jesus, buscar a ajuda do Pai. Coloca aí, pessoal, em nome de Jesus Cristo, um louvor animado. Deixa eu ver se o pessoal está animado aí. Isso. Que música é essa? Do J Neto, né? Olha lá. Aleluia, glória a Deus. Essa é boa, agitada do J Neto. Glória a Deus. Deus abençoe. É isso aí, seu dia tem que começar bem. Essa terça-feira aí é uma bênção em nome de Jesus Cristo na sua vida. Já abençoou seus filhos? Estão arrumando agora? Isso, irmã, arrumando o filho, a filha para ir para a escola. Que bonitinho, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, poder de Deus. Nessa manhã de bênção, de vitória, de unção, nós apresentamos o nosso dia, a nossa família, meu Deus, nas tuas mãos. Sabemos que esse mês precisamos demais da proteção do Senhor, da guarnição do Senhor. Vem abençoando. Vem, meu Deus, agora dirigindo essa casa. Essa família tem sonhos e esses sonhos vão se realizar porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Coisas lindas vão acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Livra, meu Pai, de todo mal, da inveja, da maldade. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não é seu. Eu declaro a bênção de Deus nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém. Começou o dia glorificando, exaltando a Deus. Agora é hora de tomar aquele cafezinho. Preparou o seu café aí? Pastor, eu gosto com açúcar, sem açúcar. Eu gosto, pastor, de comer um pão de queijo. Outro gosta de comer cuscuz de manhã. Outra tapioca. Ah, pastor, que maravilha. E o pastor, você vai comer o quê? Café. Só vai tomar um café. Tá bom assim, glória a Deus. Você come aí o seu pão com manteiga, preparando aquele café da manhã reforçado para trabalhar debaixo da santa proteção de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. E esse aqui tá quente, tá maravilhoso. Em nome de Jesus. 986757493. Esse é o telefone para você entrar em contato comigo. Quero orar por você. Quero orar por sua casa, sua família. Pode mandar mensagem de onde você está nos assistindo. É uma programação de 6 às 7 da manhã. Sai daquele canal que você só apertar o canal lá, tá escorrendo sangue na televisão. Não, meu amigo, só notícia ruim. Um matou tanto, deixou amarrado para matar outro dia. Não, amigo, tira isso da tua vida. Tira isso, meu irmão, do teu dia. Começa o teu dia bem. Começa o teu dia na palavra. Começa o teu dia glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amanhã, na nossa igreja, eu estou, pessoal, fazendo todas as reuniões. Exatamente. Nesta quarta-feira, eu vou estar realizando as 5 reuniões. 5 reuniões da família. Pastor, preciso de um socorro na minha casa, na minha família. Perdi o controle. Pastor, perdi o controle. São brigas. A falta de respeito é muito grande. Esses dias, pastor, por causa do vício, o meu marido saiu de casa. Minha esposa, pastor, me abandonou. Pastor, eu estou pensando em até dar cabo da minha vida. Está amarrado, meu irmão. Jesus está repreendido. Você que está sofrendo com depressão, com ansiedade, você, meu amigo, está passando uma luta, mas sozinho, você não vai conseguir.
Mas com a ajuda de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai operar. Pastor, eu não sei o que fazer. Então chegou um momento propício agora. Nosso Deus vai operar, vai transformar, vai restaurar, vai trazer paz na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Quais horários, pastor? 7 da manhã, o primeiro culto na igreja, 7 da manhã, depois 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Eu te espero aqui. Presta atenção na chamada e daqui a pouco eu volto. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. O que Deus fez aí? Domingo até o senhor falou. Quem tem mais algum testemunho, deu vontade de eu contar, mas como ainda não estava sacramentada a bênção, eu deixei para contar hoje. Sim. Sobre o caso de um filho meu mais velho, ele trabalhava numa empresa e eu e a minha esposa, nós estávamos orando para Deus mostrar uma oportunidade melhor para ele, certo? E fez uma entrevista numa empresa e tudo, no grupo. Aí eu estava caminhando nessa semana. Aí o gestor, aliás, semana passada, o gestor dessa empresa passou e eu conhecia, né? Ele me conhecia também há longas datas e conversou comigo. Aí eu falei o assunto para ele. Disse, não, seu filho já está empregado e vai começar segunda-feira agora, para a glória de Deus. Aplaudir e o salário Jesus. dele vai mais do que dobrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu filho trabalha em Sobral, ele é engenheiro e eu oro muito por ele. Depois eu fui lá em casa e disse, mãe, ele teve um acidente muito grande. Eu passei, estava muito cansado, peguei muito sol e tudo. Porque ele trabalha no meio dos operários mesmo, tudo. Aí disse que dormiu na direção e quando acordou estava bem em frente um buraco assim. Eu disse, meu filho, que todo dia eu digo, Senhor, acampa anjos sobre o carro do meu filho. Foi um Deus. Vamos aplaudir Jesus, livramento. Boa noite, minha irmã, paz do Senhor. Qual é o seu nome? Ivonete. Irmã Ivonete, conta o que Jesus fez. Jesus consertou a válvula mitral do meu esposo, Silvio. Essa semana precisou de ir ao médico para ver com crise em pedra da vesícula. E a última cirurgia que ele fez de válvula mitral foi no 2013. Então, ele foi fazer um exame, e nesse exame, porque a pessoa que estava fazendo com o maior cuidado, porque tinha visto que a válvula mitral dele não funcionava mais. Então, nós ficamos aflitos, né? Mas eu ouvi uma palavra de Deus na sexta-feira, do pastor Regis, que falava que aí, nas circunstâncias, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tinha que ter paz. E com essa paz confiar e crer que Deus está presente naquele momento difícil da nossa vida. Então, essa palavra ficou em mim. Então, meu filho, não se preocupe, falou para o meu esposo, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ele ficou internado, aguardando, porque o médico disse que primeiro tinha que cuidar do coração, fazer a cirurgia da válvula mitral, para depois fazer da pedra da vesícula. Para isso tinha que fazer mais um novo exame. Então, no outro dia fizemos o exame, esse exame foi mais demorado umas 3 horas. E o mais lindo disso tudo é que quando fez esse exame da válvula mitral, para saber como é que estava a situação da válvula, para poder fazer a cirurgia, a válvula mitral estava normal. Deus é maravilhoso. E hoje nós estivemos com ele. Meu esposo está de alta, está em casa. Já saímos juntos. Eu,
os meus filhos, meu neto. Passeamos com ele no shopping, almoçamos junto. Ele está em casa, está bem, está só se cuidando, tomando antibiótico, né? Porque a vesícula está inflamada. Aí está se cuidando. Depois do dia 14 agora de agosto, a gente vai voltar para fazer a cirurgia da pedra da vesícula. Mas a válvula mitral, Deus, ele consertou a válvula mitral do meu esposo. Porque um exame tão difícil que provou mais de uma hora que a válvula mitral não funcionava. Aí depois foi feito outro exame, mais de 3 horas esse exame, depois de muita oração. E a válvula mitral estava consertada, estava normal e funcionou. Quem fez isso? Jesus! Boa tarde, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O que Deus fez aí? O meu nome é Jane, é pastora de Livramento. Foi livramento? Livramento, é dentro de casa. A minha filha saiu sexta-feira com o esposo e as 2 filhas para o PG lá da igreja dela. Saíram tão apressados que deixaram o portão aberto, com a chave por dentro, literalmente aberto. Sim. E a gente mora em cima e a garagem é embaixo. E lá dentro eu organizei umas coisas do aniversário que ia ter ontem, e isso foi sexta. Lavei louça, jantei, fiz tudo. 1h45, o portão aberto, com a chave, em um bairro perigoso e esquisito. E aí quando eu vou lá embaixo para pegar a ração da cachorra para recolher, o pastor viu aquele portão aberto. Eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas aí eu me lembrei que nessa campanha do sal, quando eu chego em casa, eu vou colocando logo o sal ao redor da casa. E nesse momento tinha passado o carro do lixo e eu tenho uma cadela. E a cadela estava num portão, de patas cruzadas, respirando assim bem forte, olhando para um lado para o outro. Tipo assim, Deus usou até um bicho para não deixar ninguém entrar dentro de casa. E eu agradeço a Deus por isso. Eu fiquei nervosa no momento, mas aí eu me lembrei, para que serviu o sal? Então foi para isso. Deus usou, literalmente. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Quero dividir uma palavra com você rápida, mas vai te abençoar muito. No livro de Daniel, no capítulo 10, está registrado uma das ações malignas que impede de uma resposta. A resposta para nós que servimos a Deus é a bênção de Deus, é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Então, está aqui bem claro um impedimento, uma oposição maligna para te impedir de vencer, de ser abençoado. Quer ver? Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim, ó, então me disse, primeira coisa que Deus falou para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então o nosso Deus está falando, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi ouvida. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu quero que você lembre quem era Daniel. Uma pessoa constante e fiel em todos os preceitos, em tudo que colocou na mão de Daniel, tudo que veio na mão de Daniel. O princípio era o temor a Deus, o princípio era servir a Deus. Então, o Daniel, ele foi, meu irmão, um dos principais no reinado ali da Babilônia. O Daniel também, ele foi humilhado. O Daniel também, ele foi caluniado. O Daniel, meu irmão, prepararam um laço, uma armadilha para ele. E ele continuou servindo a Deus constantemente. Então, olha como é que a palavra e as bênçãos de Deus vêm na vida de uma pessoa que é constante, independentemente das oscilações da vida. Às vezes, na vida da pessoa, ela se encontra, parece que o vento vai a favor, empurra ela, vai dando tudo certo. Mas mesmo para quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, vai encontrar tempestades e ventos contrários. E você tem que continuar irrepreensível, servindo a Deus de coração. Então, a resposta de Deus vem para esse tipo de pessoa aqui. Aí você vai observar, ó. Então me disse, não temas. A primeira coisa que ele ouviu de Deus, ó. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Pastor, o que é humilhar diante de Deus? É dizer para Deus que eu não sou nada, é dizer para Deus que eu não estou prestando para nada. Não, isso é conversa, isso não tem nada a ver com humilhar. Humilhar diante de Deus, vou te explicar, é mostrar o quanto você depende dele. Isso que é se humilhar. Às vezes a pessoa ela fica lá, pastor, eu coloquei, pastor, eu me vesti de pano de saco, porque a Bíblia fala, é pano de saco. Agora eu entrei, pastor, na humilhação mesmo. Tá, tudo bem. Mas se humilhar de fato, de verdade, é mostrar para o Senhor Deus o quanto você depende dele. Quanto que você precisa dele no dia. Porque se você, meu irmão, não vigiar, você fica um dia inteiro sem falar com Deus. O dia inteiro não dando honra a Ele. Pode observar. Você passa o dia inteiro, meu irmão. Passa, trabalha, luta, faz, acontece e não falou com Deus. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, ela já acorda de manhã, oh meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. Se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor na minha vida, eu não acordaria. O Senhor que me dá o fôlego da vida. Então você atribui tudo isso a quem? A Deus. Meu Deus, eu reconheço o quanto que eu preciso de ti. Isso é se humilhar. Aí Deus se revela a você. Aí no versículo 13 a Bíblia fala assim, ó: mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Pessoal, aqui é realmente o nosso Deus explicando aqui na palavra, né? A revelação é que uma força diabólica se opôs à resposta de Daniel. Desde o primeiro dia ele foi ouvido por Deus. Deus mandou a resposta para ele, mas uma força diabólica tentou de todas as formas, segurar a resposta dele. Meu irmão, você que é uma bênção de Deus, você acha que aquela oração, você pode continuar crendo naquela oração que você fez, para abrir porta, para cura, libertação, transformação, salvação da sua casa, pode continuar firme. O que acontece? Neste período aqui é 21 dias que aquela força diabólica tentou segurar a resposta. Às vezes, você está orando e clamando a Deus, existe uma força diabólica tentando impedir dessa resposta chegar até você. Você tem que permanecer fiel. Resistir é assim, ó, tem que permanecer fiel na fidelidade, no compromisso com Deus, na santidade. Continua, porque o nosso Deus, ele sabe do teu coração e essa resposta vai chegar em nome de Jesus e o diabo não pode resistir o poder de Deus. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Fica firme na presença de Deus. 986757493, 986757493. Me manda mensagem aí de onde você está assistindo essa programação em nome de Jesus. Vamos agora para depoimentos das pessoas que saíram do culto, da reunião e foram impactadas pelo poder de Deus. Em seguida, coloca aquele testemunho forte. Aquele, meu amigo, pessoal, sonoplata. Esse sonoplata não está de brincadeira. Aquele testemunho forte, meu amigo, daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá. Nós sempre quisemos ser pais. Então, eu tive a primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. E quando eu estava perdendo o neném, eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, para ti, nada é impossível. Nada. E se tudo terminar, eu não perco esse neném. Só que, infelizmente, eu perdi. E nesses dias, nessa semana que aconteceu isso, eu coloquei um som no telefone. Eu sempre ia para o trabalho ouvindo música. E a música que eu selecionei não tocou, tocou outra. E nessa música que tocou dizia assim, eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. E 2 meses depois, eu tive um sangramento por 15 dias. Achei que eu estava com alguma hemorragia, tinha menstruado e estava com alguma hemorragia. Fiz o exame, um transvaginal, na verdade era o Mateus.
E durante a minha gestação eu tive muitos problemas. Eu tive hematoma subcoriânico que fazia sangrar e o risco de perder era muito elevado, eu tinha que ficar deitado. Eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia grave, cisto no rim, pedra na vesícula. Meu Deus do céu. Rim. E eu dizia desde o começo, desde o dia que eu descobri que o Mateus estava no meu ventre: Senhor, essa criança não é minha, essa criança é tua. Tá aqui o Mateus. Que lindo! Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Qual o seu nome, serva de Deus? Oi, dona Antônia. O que Deus fez aí, dona Antônia? Eu estava com a vista embaraçada e uma dor no meu pescoço, em nome de Jesus, ela foi embora. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. O que Deus fez na sua vida, serva de Deus? É porque faz uns meses que eu senti um incômodo aqui no seio esquerdo. Um caroço? Não, era um incômodo. Uma dor. Que não passava. Mas agora eu tô apertando, mas sumiu. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Nunca mais vai voltar. Qual o nome da senhora? Qual o nome da senhora? Angelina. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu toda aquela água passou no meu toque. Água, tava lacrimejando. Agora passou. Passou? Passou. Tá vendo tudo bem? Tudo limpo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Ó, glória a Deus, eu estou aqui esperando a sua participação. 986757493. Esse é o telefone da bênção, em nome de Jesus. Você pode mandar o seu WhatsApp, eu vou estar aqui pronto para te atender em nome de Jesus. Pessoal, quarta-feira é dia de buscar pela família, em nome de Jesus. Mas hoje, lá em Capuã, com o pastor Carlos Diego. Bom dia, pastor Carlos Diego. Bom dia, pastor Isaías. Bom dia você que está assistindo esse programa. Bom dia toda Capuã. E na mesma fé, seguindo a mesma fé aqui na sede estadual em Fortaleza, estaremos em Capuã realizando um grande culto, abençoando lares e famílias. Escute com atenção. Você que está com crise no casamento, enfrentando dificuldades na família, com filhos na dependência química, no vício do álcool, no tabagismo, terça-feira, na verdade hoje, às 19 horas, eu estarei no endereço 15 de outubro, número 400, em Capuã, realizando uma grande bênção para todos os lares e famílias, e eu aguardo você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o homem de Deus vai estar lá em Capuã. Povo de Capuã, em nome de Jesus, tem Igreja Internacional da Graça de Deus e o pastor Carlos Diego vai estar ali abençoando você ainda hoje, às 19 horas. Mais uma vez, pastor, endereço. Só fala o endereço, por favor. Endereço. 15 de outubro, número 400, Capuã. Isso mesmo. Que Deus abençoe o povo de Capuã. Vamos continuar. E aqui na sede é amanhã. Na sede são 5 reuniões. 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 19 horas, reunião da família. Vem buscar pela sua família, vem buscar pelos seus. Eu te espero aqui em nome de Jesus. Fique agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Desde novo eu sofri da coluna, trabalhei muito, só em coisa pesada. Depois eu até nem pude mais trabalhar. Depois foi indo cada vez mais, piorando. Começou na coluna e na perna, no joelho, né? Tava mal, não caminhava, sentia muitas dores, tinha muita dor no quadril. Saía com as pernas duras assim, e quase que não dava a caminhar. Aí me vi muito mal. Por volta de 2015, Paulo sentiu que as dores pioraram. Ao buscar um diagnóstico, descobriu a artrose, que é um desgaste da cartilagem que reveste as articulações. Esse desgaste atinge principalmente a coluna, os joelhos e quadris.
Disse que era atroz. Isso aí eu tomava chá de todo jeito, aí, remédio. Disse que nunca mais ia sarar. Então tinha que morrer com aquilo. Eu dizia que iria. O dia que eu for lá na igreja, lá eu saro. Eu comecei a ver os testemunhos e começou a crescer a fé. Ficaram sabendo que o missionário Soares viria aqui, Porto Alegre. E aí meu esposo pegou e se organizou para levar ele até lá. O dia 14 de novembro de 2022 ficou marcado na vida de Paulo, que uniu a fé com a do missionário R.R. Soares durante uma reunião na capital gaúcha. E ele orou, mandou nós correr no corredor. Lembra aquela volta toda lá? Missionário, eu tenho um problema sério nas pernas. Então vem aqui que Deus vai fazer uma obra grande. E você, como um soldado da cruz não é derrotado. Você vai marchando, cantando e pisando firme. E você vai ver que vai entrar em você uma força que Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Não por força, nem por violência. Vai andando e marchando. Mas pelo meu espírito. Andando e marchando. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quem é que diz isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele chegou lá, determinou e recebeu a bênção dele. E de lá ele veio curado. O que você não podia fazer? Eu não podia parar de pé. Não parava de pé? Só um pouquinho assim. Como é que você estava andando? Não, tô andando todo, maceta, todo. O que é andar maceta? Mostra pra mim aí. A coluna, as pernas. Assim, bem ruimzinho. Agora anda normal, Paulo. Vai, soldado da cruz. Ele não usa moleta, ele não usa aquele andador, não usa nada. É livre. E às vezes arrisca dar uma corridinha ainda, né? Ainda pego na enxada, capino, pego o machado, corto lenha ainda. Isso é porque eu sou bem novinho, só com 90 no lombo. Trabalho aqui dentro de casa, né? Mas eu vou, às vezes 50 vezes para lá e para cá, para lá e para cá. Sou abençoado e vejo milhões abençoados também, né? Então é um exemplo para mim de pessoa assim, sabe? Sempre tem um horarinho ali na oração. E na oração, gente, 10 minutos, né? É coisa de ficar lá, ó. O que eu vou estar fazendo? Tá orando? Eu patrocinei e tô patrocinando. Estou agradecendo meu Senhor todos os dias. Fui lá, depositei. O dinheiro deu cria lá em cima, dentro do banco. Peguei de lá, ainda cresceu aí, ainda reveria. Graças a Deus. Jesus honra a gente. A gente nem é merecedor, mas Ele é misericordioso demais conosco. Jesus Cristo é o melhor remédio que existe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, que testemunho forte, que testemunho abençoado é o que vai acontecer na sua vida também. Agora eu quero, em nome de Jesus Cristo, chamar Missionário Responde, missionário tirando aí as dúvidas e os questionamentos das pessoas. Missionário Responde, vamos lá. Você tem que contar, e não muito longe, né? Porque senão vão dizer que ele não aceita uma pessoa que já teve experiências e vai sentir roubado do tempo que passou fazendo planos com você e você sabia do caso que um dia eu ia até contar. Porque é muito feio quando a pessoa não se abre. O passado não fala, não deve falar. Olha, você está casando com uma pessoa que foi isso, mas agora teve um encontro com Deus e mudou, e eu não sou mais uma pessoa, se é que mudou realmente. Quem fala a verdade, diz a Bíblia Sagrada, que manifesta a justiça. Sempre a verdade deve ser dita. A pessoa namorava e continua namorando. Tem um modismo aí que antigamente também fazia coisa errada, né? Hoje em dia, quando a pessoa está tendo relações íntimas e tudo, não, eu estou namorando, não está namorando, ele está agindo como se casado fosse. Mas a Bíblia Sagrada, lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que o futuro dessas pessoas será muito triste. Olha o que diz aqui, 21:8.
Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, isso é fornicação, e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que age com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que falar a verdade sempre ajuda e vai ajudar, e sair do pecado é uma das grandes bênçãos do novo nascimento, que quando aceitamos Jesus, passamos por ele. A Bíblia Sagrada diz que não é bom que o homem esteja só, mas ela também fala num certo grupo dos 144 mil que nunca tiveram contato com mulher. São pessoas, homens, que se consagraram a Deus, não tiveram contato íntimo. Se você é uma pessoa que não sente prazer, você vai fazer a pessoa ser também triste. Está com 33 anos, já era tempo até de você estar casado. E fazer uma pessoa não só triste, infeliz. Então tem que ver isso. Casamento é uma coisa séria e inclui também essa parte, a parte sexual, que a pessoa não tem domínio sobre o seu corpo, quem tem o outro. Não quer dizer que vai fazer coisas fora da natureza, mas enquanto a outra pessoa precisar, tem que satisfazer. Glória a Deus, você viu aí o missionário respondendo as perguntas das pessoas em nome de Jesus. Hoje, pessoal, lá em Capuã, o pastor Carlos Diego vai estar nessa fé orando e determinando. Pastor Carlos. É isso mesmo, você de Capuã. Eu vou estar aí às 19 horas no endereço 15 de outubro, número 400, em Capuã, abençoando os lares, as famílias, determinando a bênção de Deus sobre o seu casamento. Eu aguardo você. Em nome de Jesus, um homem de Deus, casado, com filho, vai estar lá, meu irmão, determinando a bênção de Deus em Capuã, em nome de Jesus. E amanhã é conosco. Amanhã é aqui na nossa sede e eu tenho a certeza do poder de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você vai ficar agora com Semeando Fé, com o missionário R.E. Soares. Amigos, aquele versículo grande de Jeremias, ele começa assim no capítulo 33, 11. A voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos Exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa de Deus. Pois farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Louve a Deus. Vai fazer você recomeçar a vida, você vai ser uma bênção. Tudo está perdido para o diabo, para você não. Deus está do seu lado, vai lhe dar vitória. Vamos orar, Pai, oramos, unimos e determinamos a bênção. E repreendemos todo o mal dessa vida e mando que saia, desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus. E você levanta as mãos e diga, muito obrigado, Pai. Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus, no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema.
Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Versículo 23, coloca aí. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, é uma alegria. Tem que ter alegria. Lembra que uma mensagem há um tempo atrás, que nós pregamos aqui, que a tristeza é o território do diabo? Quem lembra? Irmão, a alegria mostra o quanto que você está perto de Deus. Mas a sua alegria, essa alegria não depende de circunstância, de uma vida, se está tudo favorável ou não. Essa alegria é constante no teu coração. E mostra o quanto que você está fiel a Deus. Tem pessoa, meu irmão, que está dentro da igreja há muito tempo, não está vendo as coisas acontecendo, porque está longe dessa alegria. Não é fiel a Deus nessa alegria. Se você é fiel no pouco, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Eu estava lembrando mais cedo agora de uma experiência que eu tive, né? Essa igreja aqui é a 11ª igreja que eu assumo na minha vida. 11ª igreja. Eu tenho já vai para 18 anos de pastor. A 11ª igreja que eu assumo. Mas desde a primeira igreja é a mesma alegria. Então hoje eu estou aqui, a mesma alegria. Eu estava dividindo para as pessoas aqui como é que foi a minha primeira igreja, a que eu recebi. A primeira igreja que eu recebi foi assim, ó. Vai lá, porque não tem como pagar aluguel, você vai ficar lá uma semana e vai fechar a igreja. Você vai fechar as portas. E eu estava aqui comentando com as pessoas, você tem que ser fiel no pouco. A Bíblia nos ensina o seguinte, ó, entra no gozo do teu Senhor. Você pode entrar agora. Pode ser fiel agora, pode entrar agora. Pastor me confiou-me na minha mão lá no trabalho, coisa pequena. Então seja fiel lá. Aí eu lembro que o pastor me enviou, vai lá, porque você só vai ficar essa semana e vai fechar, né? Eu cheguei no pastor e falei, pastor, se pagar o aluguel, essa igreja pode continuar? Porque, pessoal, imagine, minha primeira igreja, eu ter que ir para uma igreja para fechar a igreja. Imagina só, você é o chamado para ser pastor, aí você é enviado para a igreja e ter que fechar ela. Aí eu falei, meu Deus, que absurdo, que luta é essa? Está amarrado, em nome de Jesus. Minha primeira igreja vou ter que fechar? Está amarrado, em nome de Jesus. Só que eu fui e perguntei para o pastor não respondeu nem que sim, nem que não. E na oração, eu pedindo Deus, aquele dia tinha que pagar aluguel. O dono foi lá na igreja, irmão. Mas não tinha nada. Confesso a vocês que eu estava com um talão para pagar da luz, R$162. O dono recebia na porta, ia lá para receber. Isso é muitos anos atrás, né? O aluguel, se eu não me engano, era R$2.200. Naquele dia era um absurdo de valor. Sim ou não? Era um absurdo, meu Deus do céu, pai, e agora? Eu, na fé, eu estava falando com o pessoal um dia desse, eu não corei tanto para Deus mandar um socorro, né, nesse sentido. Mas a alegria não se desfez do coração. Eu iria orando e clamando, Deus faz, Deus opera, Deus manda recurso. Aí veio
o culto da tarde. Pessoal, as doações daquele culto foi R$11. Eu falei, Jesus, eu acredito, Pai, que o Senhor vai abençoar. Eu acredito que o Senhor vai mandar, meu Deus, recursos. Eu acredito. Aí eu estou contando aqui para o pessoal mais cedo, e aí eu lembro de uma F1000, de um carro, mas toda arrebentada, com tela de galinha em cima. Meu irmão, cheio de coisa dentro daquela caçamba daquele carro, cheio de cacareco velho. Sai um senhor, mas bem de um sotaque da roça. Por favor, não estou desfazendo ninguém que é da roça, mas aquele sotaque bem carregado e bem assim. Eu lembro que ele todo com a roupa bem suja, uma roupa bem, sabe? Bem, a gente fala simples, mas eu gosto sempre de separar simplicidade de coisa ruim mesmo. O negócio era bem surrado mesmo. E ele chegou na sua simplicidade e falou assim, opa, tudo bem, pastor? Falei, tudo bem, amigo, como é que tá? Ele falou assim, então, eu sou de outra igreja, mas Deus tocou no coração de trazer um dízimo aqui. Eu fui abençoado e eu gosto de assistir o missionário, tal, foi falando. Tá aqui, eu quero trazer um dízimo. Aí pega lá um envelope, fui lá buscar um envelope, ele falou assim, não dá. Não dá. Aí levei outro envelope, ele encheu os 2 envelopes. Irmão, só naquele dia que ele fez o dízimo dele, foi mais de 3.000 e tantos reais, 3.500. Irmão, eu consegui pagar o aluguel da igreja. Sobrou. Cheguei no pastor, falei assim, pastor, está aqui. Ele falou assim, irmão, esse valor aqui é 1.000 e pouco, mas o aluguel lá é 2.000 e tanto. Falei, pastor, o aluguel foi pago para a honra e glória de Jesus. O aluguel foi pago. A igreja pode permanecer de porta aberta. Irmão, vai lá, continua. Até hoje, há 18 anos, a igreja está com as portas abertas em nome de Jesus. E eu quero falar para você o seguinte, que a mesma alegria e a mesma fé, a mesma convicção que Deus me usou naquele lugar, tem que ter hoje. Essa é a 11ª igreja que eu assumo na vida. E eu quero que você entenda, e eu estou dando um exemplo de ministério aqui, mas você tem que estar com a mesma alegria e a mesma disposição e o mesmo amor e a vontade de viver, falando agora familiar, a respeito do casamento, desde o primeiro dia. Pastor, não dá não, eu olho para o meu marido, misericórdia. Eu até quero que ele vá para lá e eu vou para cá, mesmo está tudo bem assim. Mas eu não estou falando, pessoal, de paixão ou desejo carnal. Eu estou falando daquela alegria, daquele amor, de estar com a pessoa ali, porque às vezes a pessoa, ela não está dando importância agora. Às vezes pelo jeito dele, o jeito dela, talvez é um jeito um pouco ignorante, uma pessoa meio, às vezes, ranzinza, ou às vezes, quando a gente fala isso, não é só mulher, mas também homem. E às vezes você fala assim, pastor, meu Deus do céu, que agonia. Só que a Bíblia está falando que um dia isso tudo vai o quê? Meu irmão, uma hora ele vai ou você vai e não vai ter tempo para fazer nada. Você vai sentir falta do ranzinza. Você ouviu o que eu falei ou não? Porque esse é o amor. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E o que você tem que fazer hoje. E fazer com excelência. E ser fiel, e Deus vai te honrar. Em tudo que Deus confiou e colocou na sua mão, tem que ser, meu irmão, com fidelidade e amor. A Bíblia fala mais, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 21, eu vou pedir para eles colocarem na NVI. É uma versão, nova versão internacional. A Bíblia fala assim, a herança que se obtém facilmente no início, não será abençoada no final. Isso aqui me chamou a atenção, essa versão. Às vezes a pessoa, quando ela não dá o devido valor para as pequenas coisas, não dá o devido valor, você pode observar que tem gente que ganha as coisas de mão beijada e não dá valor. É ou não é verdade? É por isso que nós temos que se esforçar, até mesmo quando algo nos veio de uma maneira fácil. Tem que ser cuidado com todo o... Apesar que
Vocês há de concordar comigo que nada vem fácil, né? Vem fácil? Nada vem fácil. E quando vem, você não dá o devido valor. Por isso, meu irmão, coloca o teu coração e faz com muita dedicação tudo aquilo que Deus confiou em tuas mãos. A Bíblia fala em Jó, capítulo 8, versículo 7. O seu começo parecerá modesto, diga graças a Deus, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Nosso Deus está falando de fidelidade nas mínimas coisas. Aqui eu estou dando um exemplo na família. Às vezes é aquele cuidado pequeno, singelo, que às vezes outras pessoas não dão valor, mas é servir um café. Dá uma atenção. Sentar para conversar com a pessoa. Falar de assuntos celestiais, falar do assunto da palavra de Deus. Dá uma atenção às vezes. E às vezes, irmão, você não dá atenção. Vou falar uma coisa para você. Por causa da fé da pessoa, por causa das decisões, eu vou falar algo aqui, e você preste bastante atenção, em nome de Jesus. Você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa intolerante, de uma maneira religiosa. Tem gente que é muito religioso. Às vezes você ora por alguém que é de outra religião. E você, através da luz da palavra, entende que essa pessoa está o quê? Está errada. E por causa das decisões e da visão dela, você trata ela com indiferença. E não pode ser assim. Eu estava até conversando com a mãe do pastor Emanuel ontem. Ela falou, pastor, eu tenho uma vizinha que ela frequenta terreiro. Frequenta terreiro. Vai lá, e eu sei disso. Mas toda vez que eu vejo ela passar, toda vez que eu passo na porta da casa dela, ela fala, oi, minha querida, oi, meu amor, tudo bem? E ela, opa, tudo bem. Olha a guerreira aí, como é que tá? A irmã, falando a irmã aqui na igreja. Como é que tá? Ela, opa, bem, graças a Deus, tal, não sei o quê. Aí ela chegou um dia e falou assim, você é evangélica? Ela falou, sou de Cristo, sou de Jesus. Ela, que bom, você sabe que eu frequento, centro espírita. Ela, eu sei. Mas você é diferente. Ela, mas não tem diferença entre eu e você. Somos da fé. Não é porque nós discordamos de um pensamento que nós não podemos conversar. Meu irmão, isso é a melhor coisa que tem. Quem entendeu? Diga amém. E outra coisa, eu estou explicando para as pessoas que intolerância religiosa, deixa eu explicar para você que você não sabe, é crime. Você sabia que você pode ser preso 6 meses ou até mais por intolerância religiosa? Vou te explicar algo aqui que eu acho que é importante, tem que ser ensinado na igreja. Eu até estava conversando com o doutor Marcelo, aqui da nossa igreja. Ele, como advogado, vai poder até nos explicar melhor sobre isso aqui. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, eu acho que vai abrir e facilitar muito o entendimento do povo de Deus. Intolerância religiosa. Vou dar um exemplo, que é crime. Lembra que tinha pessoas aí que andavam em praças, em movimentos de LGBT, pessoas rasgando a Bíblia? Tem isso? Isso não é intolerância religiosa? Teve outras pessoas que pegaram o crucifixo e introduziram o crucifixo nos seus orifícios anais. Quem viu isso já? Quem já viu isso? Já teve na praça, em São Paulo teve isso aí. Isso aí, olha, pastor, isso aí é intolerância. É inaceitável. É ou não é verdade? Sim ou não? Que coisa. Então, isso é crime. Apesar que essas coisas que o pessoal fez, as pessoas não foram presas. Como é que é a situação? Tem que orar muito por justiça. Mas, lembra que quebrar imagem também é intolerância religiosa. Vou dar um exemplo para você. Pastor, eu era católico.
Olha como é que é importante. Eu não saí da palavra, não. Ó, eu era católico. E eu era uma pessoa que tinha muita imagem, né, da minha casa. Aí, pastor, eu decidi quebrar as imagens. Aí você vai lá, pega essa imagem, vai lá para a porta da sua casa e quebra. Se alguém vê ou filma, alguém viu, é intolerância religiosa. Você sabia disso, sim ou não? E você pode ser preso. Pastor, não sabia. Então fique sabendo. Uma coisa é você pegar algo que você comprou, o seu dinheiro, você na sua casa, na sua intimidade, você desfazer dele. Sim ou não? Quem está entendendo, pastor? Outra coisa é você, irmão, fazer isso. É um desrespeito com a fé daquela pessoa. Então não pode. Às vezes eu vejo crente, pessoas da fé, chegam, visitam alguém, por isso você tem que entender que Deus confiou algo para você. Aí está lá, você vai na casa de uma pessoa que tem eu não digo nem santo católico, às vezes tem uma imagem até ali de uma entidade. Aí você chega ali, vê aquela imagem da entidade, seja qual for, e já, tá vendo? Cheio de demônio. Você não tem sabedoria. Escuta o que eu estou falando, você não tem sabedoria. Você não está tendo sabedoria. Você não fala isso. Quando você fala, age assim, você está afastando aquela pessoa do quê, pessoal? Da verdade. Se a pessoa ela te deu liberdade para questionar sobre o que você acha, aí é uma coisa. E até mesmo quando alguém te pergunta sobre alguma coisa sobre a Bíblia, o que você acha sobre? Eu aprendi uma coisa nas entrevistas do Billy Graham. Quem conhece o Billy Graham? Um dos maiores pregadores que existiu. O Billy Graham, quando os repórteres perguntavam para ele assim, o que você acha, Billy Graham, sobre tal assunto? Ele falou assim, o que eu acho não importa muito, mas o que a Bíblia diz, a Bíblia ensina isso, isso e isso. Então o que você acha ou o que você pensa, às vezes não é relevante. Não é para ser colocado. Mas o que a Bíblia diz? Aí você tem que perguntar, você quer saber o que eu acho ou o que a Bíblia diz? Porque eu acredito no que a Bíblia diz. Então, assim, o que eu vou falar agora está escrito na palavra de Deus. E aí você cuida daquilo que Deus confiou na sua mão com zelo. Sim ou não? Com a luz da palavra dele. Então, irmão, eu estou só avisando você. Pastor, eu tenho que tomar cuidado? Claro que tem. Uma pessoa, você está passando na rua, uma pessoa está arriando um despacho, né, pela religião de raiz, de matriz africana. Aí a pessoa fala, pastor, e agora? O que eu faço? Eu repreendo e eu vou lá e empurro a pessoa. Irmão, você está sem juízo? Se você estiver pregando, se essa pessoa te empurrar na rua, também não é intolerância? O nosso país é laico. É ou não é verdade? O nosso país, ele dá essa liberdade. E a pessoa, ela cultua daquilo que ela acredita. Você é da fé. A sua referência é a Bíblia, é a palavra de Deus. Pastor, e eu quero que você entenda algo que nós temos que... Isso tem que assentar em nosso coração. As pessoas de qualquer outra religião não é o seu inimigo. Vocês entendem isso, igreja? Eu acho que isso tem que ser pregado mais. Não é o seu inimigo. Pastor, mas ele é do diabo. Ele é macumbeiro. Ela é idólatra. E você é um sem noção. Eu não sei quem que faz mais mal. Você ouviu o que eu falei? Você é um sem noção. Está amarrado, está isso, está aquilo. Você, com esse tipo de atitude, você atrapalha a obra de Deus acontecer. Pastor, mas eu tenho lá no meu trabalho uma macumbeira. Chega a falar com a boca cheia. E a bicha é do diabo. O bicho é do diabo. Irmão, eu não sei quem está sendo mais usado pelo diabo aqui, não. Porque você deveria, com seu testemunho, com a sua vida com Deus,
levar Deus para essa pessoa sem até mesmo abrir a boca. Sem até mesmo abrir a boca, só com a sua postura de fé. Então, é isso aqui que é ser fiel no mínimo. E Deus confia coisas grandes e importantes para você. Para ver uma pessoa, às vezes, com a roupa da sua religião, né? Uma pessoa que é da Palestina, vou dar um exemplo, que é muçulmano, ou a mulher, elas usam roupas que cobrem todo o corpo, sim ou não? Uma pessoa que tem a sua religião de raiz, né, de matriz africana, às vezes a pessoa usa aquela roupa e com turbante na cabeça, entra lá, aí entra no mercado, o ambiente onde você está, você já fica assim, ixi, meu Deus do céu, o demônio já entrou aqui, olha o Satanás. Para com isso. Gente, isso aqui precisa ser falado. A pessoa precisa ser respeitada. E quem vai abrir os olhos dessa pessoa, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Não é chamando a pessoa de demônio que você vai levar Jesus para ela, não. Quem entendeu? Nós temos que bater e falar isso. Ó, eu vou falar isso aqui, sabe por quê? Porque a gente vê muita gente dentro da igreja bitolado. Olhando o homem como inimigo. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue. É contra quê? Principados e potestades. Demônio. Ação do inferno. Ah, pastor, mas essa pessoa, ela serve isso, ela serve aquilo. Então sirva a Deus aí. Sirva a Deus. Pega aquilo que Deus confiou na sua mão e pode ter certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Dá a devida atenção. Às vezes você olha para uma pessoa que é de outra religião e você critica ela e você persegue-a, mas às vezes você não está dando atenção para aquilo que Deus confiou na tua mão, que é a tua família, que é servir. Sim ou não? Para você servir a Deus, irmão, você tem que servir Ele imediatamente e completamente. Aí Deus opera na sua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos para a consagração da água. Vou orar agora com você. Você vai beber dessa água. Você não pegou ainda o seu copo com água? Vou dar um tempinho para você lá buscar em nome de Jesus. Que é um ato de fé. Tudo que é apresentado a Deus se torna santo e abençoado. E aí você vai fazer esse ato de fé em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos lá? Vamos orar? Pai, poder de Deus, eu consagro esse copo com água. Eu oro junto com essa pessoa que me assiste todas as manhãs. E creio que o teu poder, meu Deus, alcançou a vida dela, a vida dele nesse momento. Meu Deus, tem pessoas me assistindo e está com diversas dificuldades, seja ela física ou externas. Poder de Deus toca agora em todas as áreas. Essa pessoa, meu Deus, que está sentindo muitas dores no estômago, a dor de cabeça constante. Essa pessoa que sente, meu Deus, que fizeram algo para destruir e acabar com a vida dela, eu repreendo agora toda feitiçaria. Todo mal lançado para a vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro na vida dessa pessoa libertação, cura e transformação. Eu declaro na vida desse povo, meu Pai, a bênção total e completa. E em nome de Jesus, que o poder de Deus te alcance, liberte, transforme e restaure a sua vida, em um nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você recebeu de Deus a bênção em nome de Jesus Cristo, tá? Olha, fica aí para mais informações, 98675-7493. Pastor, qual é o endereço da igreja? Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você vai observar, coloca aí, pessoal, povo adorando e glorificando a Deus. É nesse clima, nessa fé, em nome de Jesus. Coloca o pessoal adorando, glorificando a Deus. Louvor e adoração. É aí, é nesse lugar, nesse ponto de encontro que eu te espero em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.
em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.